Olá, ser pensante! Cá estamos nós em uma tarde gloriosa, mais que isso, uma tarde ímpar, ou melhor, uma beautiful tarde. Começando o nosso primeiro Duocast, onde iremos abordar dois assuntos de extrema importância, sendo eles educação financeira com uma dose de financiamento. A fala de hoje será feita por mim, Roberta Fener, e pela minha grandíssima colega Jéssica Pino. Somos do interior do Rio Grande do Sul, de uma pequena cidade chamada Horizontina. E juntas, queremos que temas como esse se tornem parte do nosso dia a dia e da nossa rotina. Pois temos consciência da falta das devidas informações, sendo um tema difícil de abordar por ainda ter muitos tabus. Tanto que mais de 78% dos brasileiros estão endividados, podendo observar esse déficit na gestão de suas finanças pessoais, fazendo com que o governo criasse a iniciativa de projetos e programas para inovar o sistema da educação financeira, juntamente com o Ministério da Educação, de ampliar e aplicar um novo método de ensino, abrangendo não somente o ensino médio e o ensino fundamental, mas desde as séries iniciais, começando a modificar assim a cultura financeira da nação. Então pegue o seu café e faça o seu devido fichamento. Vamos lá para o nosso Duocast. Uma rápida introdução na nossa gravação para a divulgação do nosso patrocinador de hoje, Gillette 3 em 1 lâmina dupla. Você é menos homem por se depilar? Então, gente, a educação financeira, o que ela é? A educação financeira não é nada mais do que ter o discernimento de controlar suas finanças. Controlar além da sua renda salarial, o planejamento, controlar as economias e as dívidas, porque tudo envolve dinheiro, né? E além do mais, a gente tem que dar nome aos dinheiros. Como, por exemplo, a gente vai colocar um potinho e colocar uma fita escrito viagem. A gente vai colocando lá o dinheiro para viagem, para no final do mês a gente conseguir conquistar e realizar os nossos objetivos. Por isso que o rico é triste, sabe por que ele é triste? Cara, não sei, diga. Olha, o rico tem tanto dinheiro que ele não consegue dar nome a tantos dinheiros, ele não consegue colocar tantas coisas assim dentro de um potinho. Isso é uma teoria interessante, já que hoje em dia nós temos muitos ricos no país, né? Então, falando mais sobre os destinos, a gente tem vários destinos para o dinheiro, né? Todo mundo sabe lidar com a sua renda. Mas, sabe, tem uma porcentagem que a gente deveria utilizar, que seria 55% do nosso salário para as necessidades básicas, tipo comida, aluguel, 10% para ter liberdade financeira, para tu gastar com aquilo que tu gostaria, né? 10% para viagens ou sonhos a serem realizados, como eu tinha falado no potinho, 10% para diversão, ir para um parque, sair para tomar alguma coisa, 5% para doação. Sabe por quê? Porque a gente se sente mais livre, a gente se sente melhor quando a gente faz uma doação. Tu não acha? Com certeza. É uma sensação de gratidão, né? Uma gratificação pessoal. E 10% para a melhor parte, a educação. A gente tem destinos para o dinheiro. Um deles é o financiamento, que é um assunto que a gente vai abordar nesse podcast. Então, o financiamento, ele é muito bom, mas os brasileiros não sabem lidar com ele. O que tu acha que afeta essa crise financeira? Pois é, nós vemos na sociedade do Brasil hoje que ainda é um tabu enorme falar sobre dinheiro, falar sobre finanças. O quanto tu ganha, o quanto tu gasta com tuas contas é uma coisa de outro mundo, tu chegar a abrir em casa e falar isso. Então, por que a educação financeira ela existe? Ela começou a ganhar destaque a partir da necessidade de orientar as pessoas sobre como vai gerir as tuas finanças, aonde tu vai gastar, como tu vai fazer. Então, assim, a gente vê que é um assunto muito recente na nossa sociedade e que já tem faculdade sobre isso. A UniOeste é um exemplo, que é a Universidade do Oeste Paulista. Ela foi a primeira faculdade que criou o primeiro curso, né, no formato IAD, que foi lançado dia 2 de agosto de 2021. Então aí a gente vê que já tem projetos sim de melhorias, mas não somente para pessoas com ensino superior. Temos projetos governamentais também, como o projeto para crianças. Só que como é que tu vai introduzir a educação financeira desde as séries iniciais ou antes mesmo das séries iniciais? A estratégia governamental então seria tipo tu botar meio que por jogos, tipo o jogo do banco imobiliário, o jogo da vida, que faria com que a criança
se divertindo, aprendesse a lidar com suas finanças de uma forma divertida. Aos poucos seria introduzido no meio dela, enfim. Então seria nessa forma. É uma estratégia muito inteligente, porque não abrangeria só as pessoas que já estão formadas, então abrangeria desde a criança, lá nas séries iniciais, que desenvolveria ela, sendo um adolescente que teria mais consciência do que fazer com seu primeiro salário, porque a gente sabe que no Brasil hoje em dia as pessoas começam a trabalhar cedo, pelo jovem aprendiz, programas de estágio, e muitas das vezes as pessoas não sabem o que fazer com o seu dinheiro na primeira vez que recebem o seu pagamento, né? Então essa estratégia aí dos 55, 10, 5 seria muito interessante para as pessoas que estão começando a aprender a dar valor. Tem uma outra estratégia também, que é dos 50, 20 e 30, que 50% do teu salário seria destinado às suas contas fixas, 20% para investimentos e 30% para contas variáveis. Então, tipo, digamos que tu tem Netflix, que tu começou agora, não sabe se vai ficar, que seria uma conta variável. Tem esse meio também. Tem várias opções que tu pode encontrar. E é bem flexível de acordo com a tua renda, de acordo com as tuas despesas. E é uma coisa que o povo não vai atrás. Por isso que a gente vê que, tipo, mais 78% da população está endividada por não saber fazer isso. Mas, tipo assim, tu sabe dizer qual que é a diferença de um financiamento, de um consórcio e do empréstimo? O porquê que o financiamento, nesse caso, seria importante para a população? Então vamos começar pela diferença desses três aí. O financiamento, o primeiro ponto dele, o mais importante, é que a gente tem que dar um destino. A gente tem que falar para que a gente quer. Por exemplo, a gente sempre tem que dar um destino para o dinheiro no banco quando ele pede um financiamento. Quando a gente quer construir uma casa, a gente tem que pegar e pagar 10% do valor do financiamento e a gente vai recebendo aos poucos conforme a casa está sendo construída. Já o empréstimo, tu recebe o dinheiro todo, só que tu tem que pagar ele com juros extremamente abusivos, acima da taxa Selic, né? Porque a taxa Selic eles só se baseiam nela e conforme ela, eles fazem os juros do próprio banco. E o consórcio, ele é como se fosse um sorteio. Mas que tipo de sorteio? Vamos fazer de conta que tu quer comprar uma moto. Então, tu tem um prazo de 3 anos para comprar essa moto. Qual dos 3 tu escolheria para fazer essa aquisição desse bem? Cara, pensando que eu tenho 3 anos aí pra frente, acho que o consórcio seria uma boa escolha. Assim, tu vai pagar parceladamente durante 3 anos, então, essa moto, só que tu não tem ela ainda. Tu pode ser sorteada no dia que tu fez o consórcio, na semana, no mês, ou no 3º ano, quando você terminar de pagar ela mesmo. É uma boa escolha, né? Porque, se eu não me engano, o consórcio você não paga juro, você paga algumas taxas durante esse período, mas é como se fizesse um empréstimo do valor real, sem aquele juro abusivo que o banco cobra em cima de ti, né? Exatamente. É uma escolha bem interessante. Então vamos falar algumas dicas para melhorar essa educação financeira. Primeiramente, fazer um planejamento, né? Porque o planejamento a gente tem que fazer de tudo que a gente faz. A gente tem que primeiro fazer um planejamento. Separar as receitas das despesas e conforme isso, ver quanto tu tem de salário líquido, né? Tá, mas vamos pensar o seguinte. Acredito eu que muitos brasileiros hoje em dia nem sabem o que significa a receita, a despesa e o líquido. Vamos começar então, vamos diluir um pouco isso aí. O que seriam as receitas? As receitas nada mais é do que tudo aquilo que você recebe, né? Tudo aquilo que entra de dinheiro na sua conta, tudo que você recebe por fora. E é isso, eu acho, resumindo, simplificando pra eles. É tipo todo aquele dinheiro positivo que vai entrar na tua conta. É. Tipo, desde um Pix que tu faz por fora, desde o teu salário, uma venda que tu fez de um cachorro, um imóvel, enfim. Seria nesse sentido. É. E agora vamos falar então um pouquinho das despesas. O que se encaixa nas despesas? Várias coisas se encaixam nas despesas, como assim, as despesas fixas que você tem em casa, o aluguel, a luz, a água, despesa é tudo aquele dinheiro que você gasta por fora, ou seja, despesa fixa, desculpa, ou por fora mesmo, como se você fosse jantar, ou tomar alguma coisa. Então aqui é todo o gasto mensal. Exato. Independente do começo do mês, é o que tu gasta naquele mês. As despesas, isso Show. Mesmo. E o que seria então o líquido? O líquido, é tudo aquilo que você recebe, ou seja, as receitas, menos aquilo que você gasta, as despesas. Isso gera o líquido. Interessante. Pensando em um exemplo simples, então,
Se eu ganho R$500 e gasto 300, o meu líquido seria R$200. Exatamente. Show de bola. É isso que muitos brasileiros hoje em dia não conseguem fazer. Não tem uma noção. Tanto que se tu for parar pessoas na rua e pedir, moça, quanto é o teu gasto mensal? Eles vão ter que puxar um recibo de banco, procurar onde que foi gasto, porque o pessoal não tem controle de quanto gasta e quanto ganha por mês. E aí que começa o lado ruim, porque não tem um planejamento de fato. E o nosso primeiro passo, então, seria o planejamento. Identificar quais são as suas receitas, quais são as suas despesas e entender o que eu posso não gastar tanto, o que eu posso gastar mais, o que eu posso investir. Então, seria nesse sentido. E lembrando que quando a gente está endividado, a gente tem que focar 99% nas nossas dívidas, né? Porque quitar uma dívida é uma sensação maravilhosa, né? Exatamente. Só tem um caso em que quitar dívida não é bom. Quando tu pega um outro empréstimo, um outro financiamento para quitar as suas dívidas. Gente, não façam isso. Se você tem um empréstimo lá que está apertado, não faça empréstimo em outro banco para cobrir o buraco, sabe? É uma coisa em que tu vai se afundando, e quando vê tá uma bola de neve, tu não consegue mais dar conta, sabe? É uma coisa bem complicada e que a gente sabe que a população tá assim hoje por conta disso, né? Muitas das pessoas às vezes acham que essa é a melhor saída, sendo que na verdade não é. E também pensando em as despesas ser maior que a receita. Você tem duas opções. Ou você tem que gastar menos do que você ganha, ou você tem que buscar um lugar melhor. Porque nem sempre a culpa é sempre dos seus gastos, né? Talvez você ganhe muito pouco para isso. Exatamente, viver dentro dos seus padrões é uma coisa bem importante. A gente tem que pensar também que quando tu está endividado, a gente tem a seguinte situação. Como é que eu vou sair disso? De uma forma inteligente. Uma estratégia que seria bem inteligente tu fazer é pensar em 4 semanas. O que tem a ver 4 semanas? Às vezes abrir mão de um banho mais demorado, de algum luxo, como comprar coisas para ti comer ou comprar cosméticos, seria uma escolha inteligente para fazer. Que às vezes é uma coisa supérflua que no momento tu não precisa, mas que na hora ali do comprar pela emoção tu vai lá e compra, sabe? A emoção e a razão, elas têm que estar muito alinhadas. Então, o que seria comprar pela emoção e comprar pela razão? A emoção é tu ir lá e comprar pelo impulso. Tipo assim, eu não tô precisando de fato de uma blusa nova, mas, cara, tá na promoção, achei legal a estampa, vou lá e compro. E já comprar pela razão seria o oposto. Tu olhar e falar, cara, não tô precisando dessa blusa. Tipo, será que vale a pena? Não vale a pena. Então, eu vou abrir mão disso pra deixar esse dinheiro pra outra coisa. Que entraria nessas 4 semanas, então. Depois dessas 4 semanas, o teu foco financeiro, ele estaria focado para as tuas dívidas. Seria um método de tu eliminar tuas dívidas o quanto antes. Então, nessas 4 semanas, tu conseguiria uma renda para conseguir cobrir esse valor. Tipo, não digo 100% da tua dívida, mas tu conseguiria se desafogar um pouco. E depois das 4 semanas, se quisesse voltar com alguns luxos, algumas coisas, é tranquilo, sabe? Porque tu vai conseguir desafogar um pouco. Falando também que a educação financeira nos ajuda em muitos aspectos, né? Primeiramente, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. Quando a gente tem algum objetivo, a gente tem que saber e não podemos desistir daquele objetivo, né? A gente tem que manter aquilo lá, que nem esse negócio das 4 semanas. A gente sabe que a gente quer eliminar as nossas dívidas. A gente tá focado 100% nelas e a gente vai eliminar elas de qualquer jeito. Então, esse é o saber onde a gente quer chegar. E outro aspecto é que o dinheiro não traz a felicidade. Muita gente diz que o dinheiro traz felicidade, mas ele não traz. Sabe o que ele traz? Ele traz a liberdade financeira. Ou seja, a liberdade financeira, tu pode comprar o que tu quiser, aquilo que tu tem vontade, só que não fugindo além da tua realidade, né? Concordo plenamente. Outra estratégia também que seria interessante é quando for pegar um financiamento, um empréstimo, enfim, é ficar atento se nas cláusulas contratuais vai ter lá algum sistema de amortização. O que seria amortização, então? Seria um método para te se livrar dessa conta mais fácil. Pensando aí no empréstimo, no financiamento que tu vai pegar de 5 anos. Tu consegue uma amortização, tu consegue pagar de trás para frente. Só que aí que tá a graça. Tu consegue pagar mais de uma parcela de trás para frente. E no final, na verdade, tu só vai pagar o valor de verdade, não vai ser o valor com juros. Então, seria muito interessante para conseguir se livrar mais rápido. Até porque uma dívida, de fato, incomoda a gente fica com a consciência meio pesada, sabe? Pensando, mês que vem tem que pagar de novo aquela parcela.
E com essa maneira aí da amortização, se você pagar as parcelas adiantado, você termina mais rápido e a dívida, ela livra a gente, porque a gente tem que viver a vida antes que ela viva você, né? Exatamente, aí terminando mais cedo também tu pode investir em outras coisas, porque tu não vai estar literalmente nesses 5 anos pagando no banco um juro alto, em taxas, então seria uma coisa bem inteligente de se fazer pensando em pegar um financiamento mais a longo prazo, né? Mas então, tu sabe em que momento que a gente deve pegar um financiamento? Acredito eu que seja quando a taxa Selic está baixa, né? Porque quando ela está baixa é um bom momento para te se enfiar em financiamento. Já que ela é a taxa que rege todas as outras, é um bom momento. Até porque se ela estiver alta não faz sentido tu se enfiar em financiamento, né? Além de financiamento, ela rege também o consórcio e empréstimo, né? Lembrando disso, que não é bom para nada além de investir. Para investir é bom. E por que ela foi criada assim? Eu sei que ela foi criada para controlar a inflação. Sabe por quê? Porque antigamente a gente trabalhava de manhã, aí ia para casa almoçar e recebia de tardinha. Aí, de tardinha, quando a gente ia no mercado, o nosso dinheiro já não valia nada. A inflação, ela era muito alta ou muito baixa. Ela variava muito. Então, Oscilação, né? Isso. Então, a taxa Selic foi criada para ela ter um controle, manter uma média da inflação. Por isso que é aí que tá, né? Que é a taxa Selic, então a gente tem que estar ligado nela, né? Saber quando que é o momento bom para te pegar em financiamento, quando que é o momento bom para te investir, saber, né, de fato como é que funciona essa parte financeira aí dos bancos, enfim. Essas coisas eu nunca tomava, velho. Uma coisa interessante também é que a gente não precisa ir até num banco hoje em dia para fazer uma simulação, para fazer um financiamento de fato, né? A gente pode pegar e fazer online. Então, como é que funcionaria isso aí? Tem muitos sites hoje em dia, tipo que nem a Caixa. Vamos pegar um exemplo da Caixa. A Caixa Econômica, tu consegue fazer simulações de financiamento para imóveis e veículos. Então, seria uma coisa bem interessante do pessoal entrar e olhar, né? O sistema da Caixa, ele é bem confiável, é um site seguro. Então, lá tu pode estar cadastrando as suas informações pessoais que não vai ter perigo, né? Eles têm a LGPD em vigor. Mas o que é essa LGPD que tu falou? Cara, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que a Caixa, digamos aqui, no nosso exemplo, ela tem que estar em vigor? Pensa assim, tu vai fazer um financiamento lá, um simulado do financiamento. Aí vai a Jorginha e coloca todos os seus dados pessoais. E lá diz que é um site seguro. De repente a Jorginha chega em casa e começa a vir informações no e-mail dela falando que ela quer fazer parte de um curso, ou começa a ligação de São Paulo, outro lugar, porque vazaram os dados dela. Isso não seria uma coisa confiável, não é um site seguro de fazer isso. Então a Caixa, ela tem a LGPD lá em vigor, que é uma lei que é atual ainda ela é bem recente no nosso país, mas que está em vigor na Caixa. Então, assim, é bem confiável tu entrar no site deles e botar todos os seus dados. Então, pode ficar tranquilo que os seus dados não vão ser vazados. Mas e se a Caixa não não cumprisse a LGPD, teria alguma punição para ela por causa de não cumprimento? Tem multas. Se eu não me engano, tu pode pagar até 50 milhões aí em multas. É uma parada, assim, bem intensa. Então, o pessoal tem que estar de olho nisso aí, ver se vai estar em vigor de fato. E tem instituições, né, que fiscalizam. Então, isso aí é uma coisa bem crítica. Eu tenho uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar contigo. Tem algum problema? Pode falar, mulher. Então, a frase é a seguinte: a educação financeira é mais valiosa do que qualquer quantia de dinheiro que você possa possuir. Essa frase é da Suzy Orman. E o que tu entendeu dessa frase? Cara, a princípio é uma frase muito profunda. Não sei se eu consegui tirar algum aprendizado aí. Tu consegue me dizer mais ou menos um norte para essa pergunta aí? Tá, então vamos explicar. Ela fala que a educação financeira é mais valiosa. Você primeiro tem que ter uma educação financeira do que ter dinheiro, né? Exatamente. Porque não adianta tu ter o dinheiro e não ter educação financeira e não saber lidar com ele. Você vai jogar tudo fora, não vai saber como lidar, como colocar ele em certas ocasiões. Então, a educação financeira, de fato, da minha percepção, é mais valiosa do que qualquer quantia em dinheiro. Até porque antes de investir, tem que saber aonde e o que investir, né? Tem muito isso que o pessoal também não sabe, muitas vezes fica perdido nessa parte. Quero começar a investir, mas aonde eu começo a investir?
Tem muitos treinamentos no gov.br que a gente encontra lá, dessa parte de educação financeira e de como fazer simulados, como fazer financiamentos, como investir a tua primeira quantia, porque a gente pensa assim, quando fala em investimento, a gente pensa, e tem que começar investindo 300, 400 reais. Gente, não, às vezes tu pode começar investindo tipo 15 reais por mês. É uma quantia baixa e que ao longo prazo vai te dar uma rentabilidade muito grande. Então tem que tirar esse tabu do pessoal pensar que, investimento é só para pessoa que tem muito dinheiro. Não, não é assim. Muito bem observado. E para tu primeiro começar a investir, tu tem que ter uma base, né? E essa base que tem que ter é a educação financeira, que através desses programas governamentais que estão sendo aplicados e implementados nas escolas, a gente vai ter nas futuras gerações uma ótima visualização de como se trabalha com dinheiro e tirar esse déficit de 78%. Bom, então, eu gostaria de agradecer a todos por prestarem atenção e espero que tenham aprendido bastante com o nosso Duocast e deixamos agora com os nossos patrocinadores. Corte rápido, Tramontina.